Mapear o território invisível da mente humana. Pensa bem, parece uma tarefa impossível, né? Pois foi exatamente isso que Sigmund Freud se propôs a fazer. Ele, na verdade, nos deu as primeiras ferramentas para a gente conseguir navegar nesse labirinto complexo dos nossos desejos, medos e pensamentos. Tá, mas como ele fez isso? Bom, ele não criou só um, mas dois mapas que foram evoluindo com o tempo. E são justamente esses mapas que nos ajudam a entender as forças dinâmicas que moldam o nosso comportamento, muitas vezes sem a gente nem perceber. Então, vamos mergulhar nesse universo. Tudo começa ali por volta de 1900 com o que a gente chama de primeira tópica. Pense nela como a primeira tentativa, e que tentativa revolucionária, do Freud de criar um layout geográfico da psique, dividindo ela em diferentes regiões, sabe? Como se fossem territórios mentais. Esse primeiro modelo nasceu direto do trabalho de Freud com sonhos. Na sua obra-prima A Interpretação dos Sonhos, ele sacou que a mente não era uma coisa só, unificada, mas sim um sistema com diferentes níveis. E isso foi, fundamental para estabelecer a teoria do recalque, aquela ideia de que a gente ativamente empurra certos pensamentos e desejos para fora da nossa consciência por serem, digamos, inaceitáveis. A melhor analogia para entender esse primeiro mapa é a do iceberg, clássica. O que a gente vê, a pontinha ali fora d'água, é o consciente, os nossos pensamentos e percepções do momento. Logo abaixo da superfície está o pré-consciente, com memórias que a gente consegue acessar com um pouquinho de esforço. Mas a parte gigante, a maior de todas, que está submersa e invisível, essa é o inconsciente. É lá que moram nossos desejos mais primitivos, nossas pulsões e as memórias que foram ativamente reprimidas. E o que é realmente fascinante é o mecanismo que guarda essa fronteira. Freud chamou de censura. Pensa nela como um segurança bem rigoroso na porta entre o inconsciente e o pré-consciente. A função dele é impedir que desejos e pensamentos ameaçadores cheguem na consciência de forma direta. Então eles são disfarçados em sonhos ou em atos falhos, por exemplo. E para governar esses territórios, a gente tem duas leis que vivem em conflito. O inconsciente é regido pelo princípio do prazer, que exige satisfação imediata de todos os desejos e opera de um jeito totalmente lógico fora do tempo. Já o consciente opera sobre o princípio da realidade, que entende que a gente nem sempre pode ter o que quer e que às vezes é preciso adiar a gratificação. Essa tensão entre os dois é constante. Só que aí o Freud percebeu um problema. Esse mapa de lugares, por mais útil que fosse, não explicava totalmente os conflitos dinâmicos que aconteciam dentro da mente. Não era só sobre onde as coisas estavam, mas sobre as forças que estavam ali em uma batalha constante. E isso pediu um novo mapa, um mapa muito mais dinâmico. E foi assim que, em 1923, com a obra O Ego e o Id, Freud nos apresenta a segunda tópica. E olha, dessa vez não se trata de lugares, mas de agências, quase como personagens ativos dentro da nossa psique, cada um com suas próprias motivações e, claro, em constante conflito. Primeiro a gente tem o id. Ele é a parte mais primitiva da nossa personalidade. Está com a gente desde o nascimento. É por instinto, um caldeirão de pulsões que só quer uma coisa: gratificação imediata. O id não conhece moral, não conhece lógica nem realidade. Ele é a fonte de toda a nossa energia psíquica. Aí, para lidar com o mundo real, surge o ego. O ego é o executivo da personalidade, o grande mediador. A principal tarefa dele é equilibrar os desejos impulsivos do id com as regras morais do superego e, claro, com as limitações da realidade. É ele, no fim das contas, quem toma as decisões. E por último, mas não menos importante, o superego. Pense nele como o nosso juiz interno, a nossa consciência moral. Ele é formado pela internalização das regras, dos valores, dos ideais dos nossos pais e da sociedade. O superego nos diz o que é certo e errado e é a fonte dos nossos sentimentos de culpa e de orgulho, sempre nos empurrando para um tal de ideal de eu. Então, para resumir a ópera, o id está lá gritando: "Eu quero agora!" O superego rebate: "De jeito nenhum, isso é errado." E o ego, coitado ali no meio, tenta encontrar uma solução que satisfaça um pouquinho de cada lado sem que tudo desmorone. Essa tabela aqui resume essa dinâmica de um jeito brilhante.
E para lidar com a ansiedade que essa batalha toda gera, o ego tem o verdadeiro arsenal de estratégias. São os famosos mecanismos de defesa, um conceito que foi, aliás, aprofundado de forma genial pela filha do Freud, a Anna Freud. São basicamente táticas inconscientes que a gente usa para se proteger de pensamentos e sentimentos que seriam muito perturbadores. O processo funciona de um jeito quase automático. Olha só. Primeiro, rola um conflito. O id quer uma coisa que o supereu proíbe. Isso gera angústia, que é um sinal de alerta para o ego. E aí, para evitar que essa angústia nos sobrecarregue, o ego ativa de forma inconsciente um mecanismo de defesa para distorcer a realidade e aliviar a tensão. Por exemplo, o recalque simplesmente empurra uma memória traumática lá para o inconsciente e pronto. A projeção faz com que alguém que está com raiva acuse os outros de serem agressivos. A negação é a simples recusa em aceitar um fato doloroso. E a formação reativa, que é bem interessante, transforma o sentimento no seu oposto, tipo tratar alguém que se odeia com uma bondade exagerada. Ok, agora que a gente já conhece os dois mapas, como é que eles se encaixam? É super importante entender que o segundo modelo não veio para apagar o primeiro. Eles são, na verdade, complementares. Oferecem camadas diferentes de compreensão sobre o funcionamento tão complexo da nossa mente. Vamos só recapitular como uma coisa se constrói na outra. A primeira tópica nos deu a geografia, os lugares, como o consciente e o inconsciente. Já a segunda tópica nos deu a dinâmica, as agências, como o id, ego e superego, que vivem e batalham nesses lugares. Juntos, eles fornecem um quadro muito, mas muito mais rico e completo. E por que isso tudo importa, afinal? Bom, para um psicanalista, dominar esses dois modelos é a base de tudo. É o que permite decifrar a origem de um sintoma, interpretar um sonho e, principalmente, orientar a escuta para o conflito central entre desejo, lei e realidade na vida de uma pessoa. É o que sustenta toda a prática clínica. Essa frase resume perfeitamente a evolução do pensamento de Freud. Se o modelo apresentou a divisão fundamental da psique, o outro deu vida a essa divisão, mostrando o conflito estrutural que nos define. Um não pode ser totalmente compreendido sem o outro. Simples assim. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Pense numa decisão difícil que já tomou. Num momento de culpa que parecia não ter explicação. Ou num sonho bem estranho que já teve. Quantas dessas experiências não são, lá no fundo, o eco dessa batalha constante entre aquilo que a gente deseja, o que a gente acredita que é o certo e o que a realidade nos permite? Os mapas de Freud, no final das contas, são os mapas de todos nós.